Olá, pessoal! Essa aula que eu elaborei para vocês é uma aula sobre como elaborar um projeto elétrico. As dúvidas mais frequentes que vocês estão tendo para a elaboração de um projeto elétrico residencial. Pessoal, nós vamos para mais uma aula. Essa aula que eu elaborei para vocês é uma aula que ela tem a função de esclarecer algumas dúvidas de como elaborar um projeto elétrico residencial. São dúvidas relativas às aulas de elaboração de projeto elétrico, são as dúvidas relacionadas às aulas 1, 2, 3 e 4. Então, vamos aos pontos importantes de como elaborar um projeto elétrico residencial. Bom, a nossa planta baixa de exemplo, para tirar dúvida das aulas 1, 2 e 3, vocês têm aqui uma planta onde eu tenho dormitório 1, dormitório 2, área de serviço, cozinha, copa, sala, cada uma com suas dimensões. 3,25 é a sala por 3,05. A cozinha, por exemplo, 3,75 por 3,05. Então, a partir daqui, gente, a gente começa fazendo o projeto elétrico a partir da planta baixa desse exemplo, que é um exemplo já que eu tinha mostrado nas aulas 1, 2 e 3, onde eu vou estar explorando esse exemplo para tirar algumas dúvidas de vocês. Bom, primeiro passo, sempre todas as pessoas me perguntam, professor, como atribuir carga de iluminação e de TUG? Bom, carga de iluminação e TUG. O que é TUG? Tomada de uso geral. A atribuição de carga para a iluminação, ela é baseada na área, né? Se a área é inferior a 6 metros quadrados, você vai atribuir, segundo a NBR 5410, 100 VA de carga de iluminação. E se essa área for superior a 6 metros quadrados, você vai atribuir 100 VA para os 6 primeiros 6 metros quadrados e 60 VA para cada fatia de 4 metros quadrados inteiro. Então, eu vou pegar o exemplo da planta anterior, que muita gente me perguntou como é que eu calculo a carga de iluminação. Então, eu vou pegar a cozinha da planta anterior, ela tem área de largura de 3,05 por 3,75. Isso me dá uma área de 11,44 metros quadrados. Como que eu vou atribuir a carga de iluminação? Então, eu vou pegar 6 mais 4 mais 1,44, que vai dar 11,44. A cada 6 metros quadrados, 100 VA. O excedente, 4 metros inteiro, 60 VA. 1,44 não é um número inteiro igual a 4, então 0 VA. Então, para a cozinha, vocês vão adotar uma carga de iluminação de 160 VA. Se, por exemplo, essa área tivesse dado 9,9 metros quadrados, seria 6 mais 3,9. Porém, 100 para os 6 primeiros metros quadrados, como é 3,9 não é inteiro de 4, ficaria com 0 de carga. Então, para uma área de 9,9, a carga seria de 100 VA. Ok, gente? Então, é uma dúvida que surge. Então, sempre arredonda para um número, na verdade, não é um arredondamento. Sempre 6 a cada 6 metros 100 VA e a cada 4 metros quadrados inteiro acrescenta 60 VA. Se for diferente 4 metros quadrados esse excedente, 0 VA de carga. E a carga de TUG? Muita gente pergunta, como atribuir a carga de TUG? A carga de TUG, pessoal, ela está relacionada com a quantidade de tomadas. Quantidade de tomadas no ambiente. Então, eu tenho que determinar primeiramente a quantidade de tomadas. Então, a NBR 5410 diz o seguinte, para copa, cozinha, cozinha, áreas molhadas, você deve atribuir uma tomada de uso geral para cada 3,5 metros do perímetro do cômodo, certo? E para esses cômodos, qual é a carga que eu estaria adotando? 600 VA
para as 3 primeiras tomadas e 100 VA para cada tomada excedente. Aí vamos exemplificar, né? Nós vamos fazer um exemplo daqui a pouco. Os demais cômodos, né? Você vai adotar uma tomada a cada 5,5 metros do perímetro e atribuir uma carga de 100 VA. Eu vou fazer o exemplo usando a cozinha, né? Como eu usei a cozinha aqui em cima, para mostrar a carga de iluminação, eu vou usar a cozinha para mostrar a carga de TUG. Então, a cozinha, qual é o perímetro da cozinha? A cozinha tem 305 por 375. Então, é 305 vezes 2 mais 375 vezes 2. Isso me dá um perímetro de 13,6. A cozinha, como estabelece a norma, é uma tomada para cada 3,5 metros do perímetro. Então, eu vou dividir 13,6 dividido por 3,5. Isso me dá 3,88 TUG, que é igual a 4 TUG. O TUG sempre é arredondado para cima. Se tivesse dado 3,1, arredondaria para 4 TUG. Então, eu tenho 4 TUGs. Qual é a carga? Esses são valores mínimos, né, que a norma estabelece. Tudo aqui que a gente está comentando são valores mínimos. 4 TUG. Qual vai ser a carga de TUG? As 3 primeiras tomadas, 600 VA cada, então é 3 vezes 600, dá 1.800. Mais o excedente, são 4, são 3 mais 1, 4, então é 3 vezes 600 mais 100. Isso me dá uma carga de 1.900 VA. Bom, aqui, gente, tem a tabela de levantamento de cargas que eu fiz da planta anterior. O que eu vou chamar a atenção aqui é que a gente faz toda a regrinha que foi utilizada no slide anterior, a gente faz essa regra e monta uma tabela. Carga de iluminação, tá aqui toda a cozinha aqui, ó. Olha a cozinha com 160 que nós calculamos. Somando toda a carga de iluminação, vocês podem olhar que eu tenho uma potência de 1080 VA. Carga de TUG, somando todas as TUGs e a potência de cada, 6.900 VA. Agora, eu vou mostrar para vocês carga de uso específico, são as tomadas de uso específico. Então, eu estou considerando, para os nossos exemplos, 4.000 watts, que é um forno elétrico, 6.000 watts, uma secadora de louças, 6.500, um chuveiro, 1.000 VA, com fator de potência 0,89, uma lavadora. Bom, como eu estou somando as cargas em watt, VA para watt, lembrando lá do triângulo de potência, né? Você vai multiplicar o fator de potência, né? Fator de potência vezes a potência aparente. Então, é 1.000 vezes 0,89, 890. Somando a carga de uso específico, deu 17.390. E a carga de TUG, 6.900, e aqui 1.080, que é a carga de iluminação. Muita gente ficou na dúvida como escolher o tipo de alimentação para a residência. Então, eu vou fazer o seguinte, potência total de iluminação, 1080, conforme a tabela anterior. A NBR 5410 recomenda fator de potência 1. Então, a potência de iluminação vai ser 1080 VA vezes 1. Então, dá 1080 watts. Então, eu converti VA em watts, né? Porque eu considero fator de potência unidade. A potência total de tomada de uso geral, segundo a NBR 5410, ela recomenda 0,8 fator de potência para essas tomadas de uso geral, né? Então, seria 6.900 vezes 0,8. Isso vai me dar uma carga de 5.520 watts. Botei em vermelho aqui para vocês, muita gente me pergunta, né? Quando é que eu divido? Como é que é feita a divisão de circuito, né? Aqui eu coloco o seguinte, todo ponto de utilização previsto para alimentar de modo exclusivo ou virtualmente dedicado, equipamento com corrente nominal superior a 10 amperes. Ou seja, podemos fracionar nossos circuitos de tomada de uso geral em circuitos de 10 amperes. Então, botem isso na cabeça. Vou fechar os circuitos de TUG todos com 10 amperes. Bom, a secadora, potência da secadora 6.000, potência do forno elétrico 4.000 watts, potência do chuveiro 6.500, potência da máquina de lavar 890 watts. Vou somar essa potência total
Então, eu vou considerar minha potência total da minha instalação, 1080, que é a potência de iluminação, mais 5.520 watts, mais 6.000, mais 4.000, mais 6.500, mais 890, me dá uma potência de 23.990. É através dessa potência que eu escolho o tipo de alimentação. No caso do exemplo que eu estou dando para vocês, nós estaremos utilizando a alimentação de Brasília. Então, os dados da Companhia Energética de Brasília diz que o monofásico é com carga instalada até 8K, watts, né, quilowatts. Monofásico M2, carga instalada entre 8 e 11. O bifásico B1, 11 a 15. Bifásico B2, de 15 a 22. Nós encontramos 23.990. Qual é o tipo de alimentação que nós vamos escolher, conforme está mostrado aqui, que é a Companhia Energética de Brasília? A alimentação escolhida deve ser trifásica. Aqui em Brasília é trifásico 380, fase-fase, 220, fase neutra. Então aí, gente, olha, como calcular o tipo de alimentação da sua residência. Outra pergunta que surge muito no projeto elétrico é como dividir a instalação elétrica em circuitos. O que eu recomendo? Que você deve prever circuito de iluminação separados dos circuitos de TUG e circuitos de TUI, né? Tomada de uso geral e tomada de uso específico. Todo ponto de utilização previsto para alimentar de modo exclusivo ou virtualmente dedicado é para equipamento com corrente nominal superior a 10 amperes. Então, toda carga superior a 10 amperes, a gente vai considerar um circuito específico para aquela carga. A carga de iluminação que nós encontramos no nosso projeto foi 1080 VA. Bom, como o projeto é pequeno, eu posso dividir no mínimo 2 circuitos de iluminação. Coloquei circuito 1, circuito 2 de iluminação. Circuito 1, dormitório 1, 2, banheiro, o hall, né? Circuito 2, copa, cozinha, área de serviço e área externa. Dividir em 2 circuitos. Se essa planta tivesse duplicada, poderia dividir em 4 circuitos, ok? A carga de TUG é 6.900. Como eu tinha comentado que a gente divide circuitos até 10 amperes, os circuitos terminais são monofásicos. Brasília 220, monofásico. Temos um número de circuito igual a quanto? Quantos circuitos que eu vou ter para TUG? Vou dividir 6.900 por 220 e vou multiplicar por 10, que é a corrente máxima que eu vou ter um circuito dedicado. Então, 6.900 dividido por 220, dividido por 10, vai me dar um número de circuito. Quantos circuitos eu devo ter? 3.1 circuitos. Eu vou arredondar para 4 circuitos de tomada de uso geral. Aí eu botei circuito 3, copa, circuito 4, cozinha, circuito 5, sala, dormitório, hall, banheiro, e circuito 6, dormitório 2, área de serviço. Viram como que a gente faz a distribuição de TUG? De circuitos de TUG? Façam a distribuição de circuitos de TUG, pegando cada circuito no máximo 10 amperes, e seta 10 amperes para cada circuito. Então, é só dividir a potência total em VA de TUG, dividir pela tensão monofásica, obviamente, são cargas monofásicas ali no circuito monofásico, e dividir por 10 vai me dar o total de circuito. Essa é uma dúvida que estava surgindo, as pessoas estavam me encaminhando dúvidas relacionadas a como, né, dividir esses circuitos. Bom, ainda, como dividir agora os circuitos de TUI? Bom, o circuito de TUI é simples de dividir. É um circuito para cada tomada de uso específico. Então, eu tenho um chuveiro, que vai ser o circuito 7, o circuito 8, o forno elétrico, o circuito 9, a lavadora de louça, e a lavadora, né, de roupas, né? Circuito 10, a secadora. Então, para cada tomada de uso específico, né, que estão em áreas molhadas, você dedica uma tomada de uso específico. Aqui eu tenho 4 cargas específicas, eu vou colocar 4 circuitos. Agora, todas as pessoas, a maioria das pessoas me mandaram e-mail como calcular o circuito de distribuição geral. O cálculo do circuito de distribuição geral, eu tenho que pegar a potência de iluminação mais a potência de TUG. Vou somar. Quanto que deu a potência de iluminação e TUG? 1080 mais 5.520. Isso vai me dar 6.600 watts, sem considerar o fator de demanda. Bom, precisamos considerar o fator de demanda. O fator de demanda,
Como a nossa potência deu 6.600, meu fator de demanda que eu tenho que considerar, olhando por essa tabela, vocês vão nas tabelas de demanda, geralmente as companhias de energia elétrica têm essas tabelas de demanda. Vocês podem consultar, né, o manual dessas distribuidoras de energia. 6.001 a 7.000 dá um fator de demanda 0,4. Então, vou pegar a tomada de tudo, vou pegar a carga de tudo, mais iluminação, vou multiplicar por 0,4. 6.600 por 0,4, então eu tenho uma carga de 2.640 watts. Bom, agora preciso terminar meu cálculo. Qual é a potência de TUI? Minha potência de TUI, vista na tabela, somando tudo, deu 17.390. O fator de demanda vai ser quanto? Quantas cargas de TUI eu tenho? Então, eu tenho essa tabela de demanda, onde tem o número do circuito TUI. Quantos circuitos TUI eu tenho? Tem 4. Qual o fator de demanda? 0,76. Vou pegar essa carga, 17.390, vou multiplicar por 0,76. Vai dar uma carga de 13.216,4 watts de demanda. A potência total, então, eu vou somar 2.640 mais 13.216,4. Isso me deu uma potência de uma demanda total de 15.856,4. Para a residência, nós adotamos, a NBR sugere adotar 0,95 de fator de potência residencial. Então, a minha potência aparente total vai ser a potência total dividido pelo fator de potência. Então, é 15.856 dividido por 0,95, pessoal. Isso vai dar 16.691 kVA. Né? Bom, qual é o tipo de alimentação desse nosso projeto? Alimentação trifásica. Então, a potência aparente é igual, S é igual a raiz de 3VI. Então, o I que eu quero encontrar, que é a corrente de distribuição no meu circuito, vai ser 16.691 aqui, dividido por raiz de 3.380. Vai me dar uma corrente de 25.35. Não é? É um circuito trifásico. Vai ter um disjuntor geral lá de 32 amperes trifásico. Então, é dessa forma, essa metodologia que é utilizada, que muitas pessoas ficam na dúvida. Se é bifásico. Bifásico eu já fiz um exemplo. Agora estou fazendo um outro exemplo trifásico. Monofásico. O que muda é só a questão do trifásico entrar esse raiz de 3 aqui, mas a metodologia é idêntica. É uma metodologia muito interessante para utilizar nos projetos elétricos residenciais. Bom, outro ponto que me perguntaram muito é como fazer o carregamento de circuitos nos eletrodutos. A esse ponto aqui é o seguinte: você tem que calcular a corrente do circuito, que eu estou mostrando aqui, ó, a corrente do circuito é dividido pela potência do circuito, tensão do circuito vezes fator de potência. E a corrente de projeto? A corrente de projeto ela é influenciada pelo fator de correção de temperatura e o fator de correção de número de circuito, que é o carregamento. Não é o carregamento. Então, se o carregamento diminui muito o valor, significa que você está carregando muito o condutor. Eu sugiro sempre nos projetos, no máximo 3 circuitos por eletroduto, porque isso me daria, na tabela da NBR aqui, me daria um fator de correção de agrupamento de 0,7. Então, a corrente aqui, ó, de projeto ficaria a corrente de circuito dividido por 0,7. Fator de correção de temperatura, geralmente, ele é 1. Então, seria I de circuito dividido por 0,7. Se eu carregar com 4, o que vai acontecer com a corrente de projeto? Ela tende a aumentar. Isso vai levar ao aumento da bitola da fiação, como nós vimos lá, como determinar a bitola dos condutores em função da corrente. Então, eu sugiro, aqui tem um eletroduto, eu sugiro, no máximo 3 circuitos por eletroduto. Então, o circuito, nesse meu exemplo aqui, ele tem um circuito de TUG. Ó. Eu coloquei 3 circuitos de TUG num eletroduto. Esse é o máximo que eu recomendo. Tá? Por quê? Para evitar, né, que você aumente a bitola em algum trecho. O ideal é você colocar em todo o projeto, para circuito de TUG e iluminação, no máximo 3 por eletroduto. Isso é importante.
porque aí você vai colocar mais eletrodutos, vai fazer uma distribuição melhor. O outro ponto importante que eu recomendo é um circuito de TUI para cada carga. No meu exemplo de projeto, são 4 circuitos de TUI. Eu vou levar 4 eletrodutos distintos para cada uma das cargas. Então, essa é a sugestão que eu dou para vocês. É uma sugestão adequada que torna o projeto bem mais moderno, com mais eletrodutos, porém com uma liberdade maior na hora de fazer roteamento de fiação, o condutor fica muito mais livre e você não aumenta a bitola da fiação. Bom, para fazer essa aulinha, eu utilizei a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é a NBR 5419, e o livro de instalações elétricas do Ademaro Cotrim. Então, eu espero ter feito um breve resumo das instalações elétricas e tirado as dúvidas de vocês. Um abraço